Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu e hoje nós estamos conversando aqui com a nossa irmã Wanda Gonçalves, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, a esposa do presbítero local, né? É bom mencionar que a nossa irmã aqui tem muitas experiências com o Senhor e que estava relatando o seu início com Deus, né? Como é importante aquele momento, esse início, quando a gente logo tem aquele... É consolidado essa busca, esse desenvolvimento da salvação com Cristo, né? Não muito dependente de coisas, de pessoas, mas desenvolver aquela comunhão com o Senhor, né? Porque isso vai nos auxiliar para toda a nossa caminhada, né? Porque é isso que Deus quer de nós. E eu gostaria de perguntar como foi no teu casamento, por exemplo, vocês casaram, enfim, nós estávamos compartilhando isso, né? Como foi colocar os princípios do Senhor que vocês estavam aprendendo nesse relacionamento e o que Deus transformou, porque antes vocês tinham um tipo de relacionamento, né? E depois com Cristo, Deus vai trabalhando bem mais, né? Amém. O início do relacionamento, irmãos, ele foi bem difícil, assim, bastante conturbado. Eu digo que a gente só não se separou, né? Só não veio haver um divórcio, não por causas naturais, né? Mas porque a gente mesmo não conseguia ter paz dentro de casa. A gente brigava muito, muito mesmo. Só que Deus colocou um temor no meu coração muito grande. Porque como eu compartilhava com a irmã antes, eu tinha essa independência, essa autonomia de morar sozinha, né? Então quando a gente brigava e eu me sentia contrariada, e eu me sentia rejeitada, e eu achava que aquilo ali tudo não valia a pena, tipo, onde a gente vai chegar brigando desse jeito? Eu pensava, eu vou embora. E eu pensei muitas vezes em ir embora. Eu cheguei aí fazer meia mala. Eu pensei, eu vou embora daqui, eu não preciso disso, sabe? Porque ainda existia aquela independência, aquela autoconfiança dentro de mim. Só que Deus nunca permitiu, irmã, que eu terminasse uma mala ou que eu chegasse até a porta, né, e fechasse aquela porta da nossa casa. Porque Deus colocou, isso eu vejo que foi o Senhor, irmã, porque Deus colocou um temor muito grande no meu coração. Porque quando eu ia para fazer isso, né, eu primeiro era o pensamento, né? Primeiro a gente alimenta um pensamento. Aí eu alimentava aquilo. Quando eu ia para ação de cumprir aquilo que eu tinha planejado, da minha estratégia de fuga, né? Vou embora do problema, né? Porque a gente quer fugir da tribulação, né? Deus não permitia que eu cumprisse, amém? A ação Deus nunca permitiu. Então Deus trazia um temor, né? Eu pensava, gente, mas se eu entreguei a minha vida para o Senhor e Deus é meu dono e eu fizer alguma coisa, Deus é meu proprietário, Deus é meu Senhor, eu fizer alguma coisa que o desagrade, a unção, a destra dele vai sair de cima da minha vida. E eu pensava, talvez o sofrimento possa ser pior. É isso que eu sempre pensava. Pode piorar. Se eu agir por mim mesma, pode piorar. E já estava horrível. Se aquilo piorasse, ficaria insuportável, né? Aí entra de novo as terapias, amém? Por N vezes. Eu pegava o telefone, claro que tem muito da adolescência, né, irmã? Imagina, eu tinha 19, 20 anos, foi nessa fase de brigas, 19, 20 anos. Então tinha minha adolescência, tinha minha imaturidade, eu estava recém conhecendo o Senhor como autoridade da minha vida e agora eu tinha mais uma autoridade natural, o meu marido. Então foram muitas coisas no mesmo tempo e numa idade que a gente sabe, né, irmã, que é até científico, né? Tem até questão hormonal no meio, que claro que são principados, são potestades, são demônios que agem, mas foi nesse período. E eu lembro quantas vezes, inúmeras vezes, eu pegava o telefone chorando e ligava para a esposa do pastor e dizia, irmã, a gente brigou, ele fez isso, ele fez aquilo, e ela me apacentava. Inúmeras vezes a gente pegava, tipo assim, não falava mais nada, vamos parar de brigar e vamos lá nos pastores. A gente pegava, entrava, né? Fecha a porta do carro aqui, fecha a porta do carro ali, vai emburrado até lá. Mas nós íamos para a casa do Senhor e nós procurávamos ajuda espiritual. Eu não sei, irmã, se alguém sabe naturalmente dos nossos pais, dos nossos amigos, né, dos nossos conhecidos no mundo, o quanto a gente brigava, mas era muito, muito mesmo. E Deus nos deu a graça, irmã, a sabedoria de sempre buscar ajuda espiritual, sempre a buscar ajuda em irmãos. Então a gente ia lá para uma terapia em casais, né? Era o casal de pastor e nós dois. E ali a gente brigava e ali a gente acertava, glória a Deus. Aí voltava para casa de novo.
E aí a gente brigava de novo, e era ligação chorando, e era mais uma visita de terapia. E assim Deus foi nos limpando, irmã. Não houve um milagre externo, não foi uma oração, não foi nada. Foi esse lavar da água. Deus foi trazendo as tribulações, trazendo os problemas, trazendo os acertos que precisavam ser feitos. E ali era regada a palavra em cima daquela sujeira, né? O fluir do rio passava por dentro de nós, porque nós procurávamos ajuda de irmãos para ler na Bíblia, para compartilhar aqui o que Deus tinha para nos ensinar, porque de mundo nós sabíamos e já tínhamos tentado aplicar e tinha dado errado. E assim Deus foi limpando, até Deus trazer o refrigério, né? Aí as coisas começaram a melhorar, a gente começou a ter mais comunhão, a ter mais paz. E eu quero compartilhar com os irmãos que Deus colocou esse temor no meu coração, né? De não sair, porque eu creio que esse ímpeto, talvez o Diego, ele tem outro temperamento, né? Tem mais passivo. Não sei se isso passava pela cabeça dele ou não, a gente nunca compartilhou, mas eu tinha esse plano, esse projeto, Deus vai ficar sabendo agora, né? Amém. E eu tinha esse projeto e Deus colocou esse temor. Mas, irmã, há outra coisa entre eu e o Diego que eu sinto de compartilhar, que a gente não tem a expectativa da separação. Mesmo quando a gente conhecia o Senhor há muito pouco tempo, a gente não casou para, se der errado, a gente se separa. Se não der certo, a gente busca outra coisa. E eu vejo, irmã, que um relacionamento, seja ele com o meu marido, seja ele com o irmão, seja ele um relacionamento com o corpo de Cristo, ele despende de um operar da cruz na minha vida. Precisa de um negar-se meu, precisa de um esforço, precisa de oração, de jejum, de consagração, precisa de amor, né? Precisa ser conquistado. Eu vejo, irmã, que esse relacionamento, ser parte orgânica do corpo de Cristo, precisa ser conquistado, precisa ser trabalhado. E nunca passou pela nossa cabeça, né? Essa expectativa da separação a gente não tem. Então, a mesma coisa na igreja, né? Eu vou conhecer a igreja, se aqui não der certo, eu vou para outra. Eu vou nesse trabalho, se aqui não der certo, eu vou para outro. Eu vejo que essa expectativa de terminar, essa expectativa da separação, não faz com que Deus opere, amém? Porque aí quando Deus começa a operar, ou se levanta uma tribulação que vai nos fazer alcançar a bênção, eu fujo daquilo. E isso não é só no casamento, né, irmã? É em qualquer assunto. Então fica a dica para os irmãos, né? Aniquilem com a expectativa da separação, aniquilem com o pensamento de, se não der certo, não. A gente precisa orar para dar certo, a gente precisa clamar para dar certo, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa buscar o Senhor para dar certo, né? Tem todo um trabalho, e isso em todas as áreas. Amém. Amém. Enquanto a irmã Wanda falava, eu lembrei daquele seminário partilhando as suas fraquezas, né? Porque é o que Deus quer. Vocês fizeram, praticaram, até mesmo de repente sem ter. Porque é isso que Deus quer, né? Que a gente vai lá e reconheça, está acontecendo isso, eu preciso de ajuda, porque é o que Deus quer de nós. Se nós não estamos conseguindo sozinhos ali com a palavra, não está resolvendo, a gente tem que se abrir, né? E é maravilhoso quando a gente vai lá nas pessoas, não para elas nos darem um conselho natural e humano, né? Mas vocês iam lá reconhecer e expor, porque afinal de contas estavam expondo o relacionamento à vida, né? E às vezes as pessoas estão demorando para crescer espiritualmente porque ela não quer expor a condição que ela está, né? Por causa da vaidade, porque ela quer demonstrar que está tudo certo e na verdade está tudo errado, né? Quantos casamentos que de repente a gente acha que são perfeitos, que está tudo bem, mas na verdade não estão, e as pessoas também não vão buscar ajuda, né? Auxílio do Senhor, porque há momentos na nossa vida que a gente precisa, né? E às vezes eu vejo que até Deus não deixa a gente conseguir sozinho pra gente ir lá se humilhar e pedir socorro, né? Pedir ajuda, porque é um modo de Deus quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Então é importante, se você puder acessar o seminário Partilhando as Suas Fraquezas, tem em DVD, são 3 mensagens, né? É muito edificante, que aborda sobre aquela passagem de Tiago 5,16, né? Que se confessarmos as nossas fraquezas, o Senhor, Ele vem nos limpar, porque eu estou praticando a palavra, eu estou colocando para fora, né? Estou me humilhando e reconhecendo, eu sou carnal, eu só estou brigando, eu não consigo, né? Às vezes eu nem quero, né?
é nem eu, às vezes não é nem eu não consigo, às vezes a gente não quer. Às vezes a gente não quer aquilo. E até isso a gente precisa confessar, né, para os irmãos, confessar para o Senhor, dizer que eu não quero. Porque no início eu não queria ser submissa, eu não quero. E quantas vezes eu confessei para o Senhor, né, digo, Deus, eu não quero ser submissa. E aí Deus vai trabalhando, né, Deus traz o convencimento, glória a Deus. É verdade, Deus opera essa maravilha. E eu quero te perguntar, qual foi, assim, algo que Deus mais mexeu no teu coração durante todos esses anos que você está no Senhor? Algo que Deus transformou no teu coração, assim, que é nítido, que teus familiares, as pessoas mais próximos, vêm e dizem assim, Wanda, né? Como tu mudou nesse aspecto? O que Deus fez de mais forte, assim, dentro do teu coração? Amém. Eu creio que o que eu ouvi de mais forte foi hoje eu ser esposa do pastor. Porque olhando a minha trajetória, irmã, e tudo aquilo que eu propus para a minha vida natural e da forma como eu era, e ver a transformação que Deus fez na minha vida, irmã, é algo muito tremendo. Porque a gente não teve a oportunidade de se conhecer antes, né? Mas eu era totalmente diferente do que eu sou hoje, né? Muito por mim mesma, assim, os outros são os outros. E quando, alguns anos atrás, eu e o Diego já estávamos casados e a gente estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, né? E numa oportunidade, o irmão Sérgio, né, o nosso apóstolo, nos chamou, nos ligou e falou que Deus tinha trazido que era pra gente se mudar para outra cidade. E, irmã, você não tem ideia, pra gente ser presbítero naquela cidade. E ele disse assim, do que a 7 dias a gente volta a falar. Os irmãos vão orar, vão buscar o Senhor para ver se testifica ou não. E a gente volta a falar. Na hora eu disse, não, isso não é do Senhor. Eu literalmente assim me endemoniei por aqueles 7 dias. Os primeiros 2, 3 dias eu estava muito enfurecida, né? Muito enraivecida porque eu achava que aquilo não era de Jesus. Isso não é do Senhor, eu não vou obedecer a homens e não vai ser assim. Depois do 3º, 4º dia, até o dia de a gente retornar a falar com o nosso irmão, Deus começou a me trazer que eu não amava a obra. Da onde vem esse não com tanto ímpeto? Da onde vem toda essa fúria? Da onde vem toda essa raiva? Só porque Deus pediu para te largar, nem tinha parente ali, né? Não era nem a parentela, já tinha largado a parentela. Deixa a tua casa e vai para outra cidade. Porque até então nós não éramos presbíteros, né? Nós éramos membros do corpo. E Deus ali, irmã, começou a trabalhar de uma maneira a me expor que eu não amava o Senhor, que eu não amava a obra, que eu não queria servir Ele, que eu tinha vergonha de servir o Senhor, que eu tinha vergonha de falar a palavra, que eu não queria deixar o meu conforto, o meu lar para ir para uma cidade que eu não conhecia ninguém, né? E lá eu ia ter que dispensar tempo e amor para umas ovelhas, porque eu via o quanto que o presbítero e a sua esposa trabalhavam em Passo Fundo, né? E, irmã, os últimos dias antes de a gente retornar a falar com o irmão, foram dias de exposição. Ali Deus me mostrou o quanto eu não amava Ele e o quanto eu vivia maquiada, amém? Eu ia na igreja, eu louvava o Senhor, eu orava, mas não havia uma sinceridade de coração. Não havia uma cumplicidade, uma comunhão entre eu e o Cristo, onde uma entrega ainda. Exatamente, não havia essa entrega. Esse eis-me aqui não existia. Aí foram dias de confissão, amém? Depois da ira, depois da raiva, depois do não com muito ímpeto, isso não é do Senhor, eu não vou, Deus começou a me expor. No 7º dia, mas mesmo assim, depois de toda essa exposição, eu orava e não sentia, irmã. Eu não sentia paz e eu achava que aquilo não era, não sentia. E eu compartilhava com o Diego, nós orávamos e compartilhávamos e ele também não sentia. Quando chegou o 7º dia, o irmão nos ligou, né? E aí os irmãos oraram. E eu lembro que eu estava ouvindo a ligação e o Diego disse assim para ele, irmão, eu não quero desobedecer ao Senhor. Se o Senhor me mandar, eu vou. Mas eu quero compartilhar com o irmão de que eu não sinto. Aí o irmão Sérgio disse assim, o irmão Diego pode ficar na paz,
Porque há 7 dias atrás, quando eu desliguei o telefone, Deus disse assim, não é para eles ir agora, eles não vão. Então Deus permitiu, olha a prova que Deus permitiu, foi somente um teste, foi somente uma prova. O próprio irmão Sérgio já tinha dito que Deus tinha dito para ele que não era nós. Deus, quando nós falamos, nesses 7 dias depois, inclusive já tinha um irmão preparado para ir para lá, Deus já tinha levantado um vaso, e a gente naquele trabalhar intenso. Então lá eu vi que eu não quis o Senhor, lá eu disse não para o Senhor, lá eu disse eu não quero. A verdade, Deus, é que eu não te amo, a verdade é que eu não quero ser membro orgânico, eu quero ser um membro que entra e sai, que tem o livre-arbítrio. Só recebe, né? Que só recebe. E aquela ali foi uma grande prova, foi uma prova para mim e para o meu esposo, para nos mostrar o que habitava dentro de nós. E ali a gente começou a buscar mais o Senhor, ali a gente entrou num trabalho de Deus mostrar que a gente não amava os irmãos, que a gente precisava ser mais ativo no corpo de Cristo. Nós já tínhamos grupos familiares na cidade, o Diego já tinha liderança numa cidade próxima que era Sarandi, enfim. Continuamos morando em Passo Fundo, não nos mudamos. Agora, há 4 anos atrás, precisou de alguém para assumir a obra na cidade de Passo Fundo e o irmão Sérgio nos ligou, né? E o irmão Sérgio disse para o Diego, posso contar contigo? E prontamente o Diego disse, pode. E eu senti uma paz, irmã, tão grande no meu coração, tão grande, que eu sabia que aquilo era do Senhor. Então, voltando, né, aquilo que a gente compartilhou desde o início, Deus sempre falou conosco de dentro para fora. Mas essa prova, irmã, foi a prova, assim, de maior exposição que eu tive até hoje com o Senhor, de Deus me mostrar claramente, porque eu disse não para o Senhor, né? Eu disse, eu não vou, eu não quero, e eu não gosto, e eu não quero ter essa vida. E o Senhor me moldando, eu não sei quanto tempo se passou entre o episódio de a gente receber essa ligação e a ligação onde a gente assumiu o presbitério, né, onde meu marido assumiu o presbitério. E eu não sei quantos anos se passaram, mas eu vejo o quanto Deus trabalhou, porque ali eu disse sim com alegria, porque eu sabia que era o Senhor. Eu via as minhas incapacidades, sim, as nossas fraquezas, a gente jovem, né, a gente sempre olha, né, foi há 3, 4 anos atrás, eu tinha 26 anos, então com 26 anos tu assumiu uma obra numa cidade que nem Passo Fundo, que tem 200 mil habitantes, o Diego tinha 30 anos, 29, 30, então a gente muito jovem, assumia a obra numa cidade, mas existia uma paz, uma confirmação que vinha de dentro, amém? E esse, irmão, eu creio que seja a maior transformação que Deus fez na minha vida, de não querer levar uma vida assim e chegar um dia e sentir paz, de sim, ser membro do corpo de Cristo, sim, ter Deus como autoridade, sim, entender que eu preciso amar os meus irmãos, que eu preciso estar disponível para os meus irmãos. Deus trabalha muito, né, no negar-se na minha vida. Deus continua fazendo essa obra, em nome de Jesus vai finalizar até o dia de Cristo, mas essa transformação que dentro de mim, irmã, para mim é o maior testemunho, assim, a maior mudança que Deus fez. Aí a irmã falou de parentes, né? Será que as pessoas dizem e tal? E eu vejo que é um impacto para os meus familiares, aqueles que ainda não congregam na Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Wanda, a esposa do pastor, é em Passo Fundo, isso soa muito estranho. A minha sogra, o meu sogro, gente, foi um impacto para a família quando a gente foi chamado para o presbitério. E a gente disse sim, e nos perguntavam, mas por que vocês falaram sim? Por que vocês aceitaram, né? A gente aceitou porque o Senhor convenceu, né? Porque não foi a gente que aceitou, foi o Cristo que habita dentro de mim e dentro dele que aceitou. Mas eu vejo que as pessoas ficam muito impactadas, assim, porque elas, sim, olham o nosso antes e olham o nosso agora, né? E é difícil acreditar. Ele estava cheio de planos profissionais e aí agora está vivendo só para Deus, realmente. O Senhor é que e é importante porque só Deus é que opera essas coisas, né? Não é algo que um homem possa fazer ou convencer, mas é só Cristo que pode operar essa maravilha. Então nós vamos ficar por aqui, agradeço pela tua presença, de estar aqui compartilhando conosco e que Deus continue essa obra para mudar ainda mais, né? Amém? Nós ficamos por aqui e até nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.